Vida, manual de instruções? A ideia surgiu. Foram duas ideias, na verdade, que eu condensei. Quando eu comprei um televisor LG, aquele Smart TV, né? E aí, no manual de instruções, a introdução dizia o seguinte: a gente sabe que todos os produtos eletroeletrônicos têm manual de instruções, obrigatoriamente, inclusive pelo Código do Consumidor. Ele dizia: você está adquirindo um produto de alta tecnologia e fácil utilização. Poxa, me dei conta, a vida humana é um produto de alta tecnologia e fácil utilização. Hum? Não, as pessoas complicam, a utilização é muito fácil. Se você pegar qualquer pessoa que você diga assim, se você puder dar uma instrução, botar o sujeito lá 2 horas, dizer, seguinte, você faz desse jeito. É aquilo que dizia o Tessa, né, o meu amigo Gustavo Tessa, assim, filhos normais, que não tem problemas congênitos, né, eles são como repolhos, basta dar água que eles crescem. Né? Eu gosto muito daquela frase. E realmente, a gente é um pouco assim. Então, o funcionamento nosso é muito bom. Ele já passou por um processo de seleção muito forte, né? Um processo evolutivo. Então, é muito fácil. E termos hoje, com as tecnologias que nós temos disponíveis, com as oportunidades que nós temos disponíveis, ele também é de fácil utilização no sentido de fazer as escolhas certas. Hoje a gente sabe muito bem quais são as escolhas certas. Isso está mais ou menos evidente, pelo menos as principais. Claro, existe aquela coisa, né? Poxa, eu vou ver uma série na Netflix, está no Amazon Prime agora. Será que eu devo ver a série? Será que eu devo fazer uma caminhada? Isso são questões mais, assim, no refinamento. Mas isso também vale para a TV LG. Porque você tem funções dela que você não vai utilizar, que você usa opcionalmente. Será que eu gravo assim, eu gravo desse jeito? Será que eu ponho a cor mais acentuada, menos acentuada? Existem as questões das preferências. Da filigrana, mas isso não é um assunto para manual de instruções, senão como recomendação geral. Cada um faz as suas escolhas. Mas do ponto de vista de utilização geral, é evidente que todo mundo sabe que você tem que fazer algum tipo de exercício, que se você quiser ter uma boa saúde, que você tem que ter uma alimentação equilibrada, se você quiser ter uma boa saúde, que você tem que, se você quiser ganhar dinheiro como empreendedor ou na iniciativa privada, porque esse negócio de fazer concurso ficar rico, isso um dia vai acabar, porque isso não é sustentável, né? Certo? Então, se você quer realmente, você tem que agregar valor ao seu labor, ao que você produz. Né? E para agregar valor, evidentemente que você tem que agregar conhecimento, agregar técnica, agregar algumas coisas e algumas coisas bem práticas também, né? Que é você pensar sempre, né? Tem a questão do networking, são os princípios básicos que regem a utilização do produto vida humana são mais ou menos conhecidos hoje. Não é difícil adquirir, mesmo na internet, numa busca do Google, um bom site vai te dar, até a Wikipédia vai te dar uma série de dicas interessantes aí, sobre fisiologia, sobre muita coisa, né? Então, não vejo grandes problemas em você fazer um manual de instruções para o produto vida. Outra inspiração foi de que foi inspiração filosófica em Pascal, né? Pascal tinha aquela preocupação toda metafísica, e ele dizia, na preocupação, que ele considerava quanto era aterrador a gente viver num abismo entre duas eternidades. A nossa vida é muito curta e ela acontece entre duas eternidades. A do tempo que já passou, que é eterno para trás, e a do tempo que virá, que é eterno para frente. E aí ele reclamava com Deus, que era o criador do produto vida, né, e especificamente também do produto vida humana, embora eu seja da tese de que ele não criou o produto separadamente, como os criacionistas querem, né? Ele criou o produto vida de um lado e depois criou o produto vida humano separadamente. Acho que ele criou o produto vida e a vida humana é uma decorrência desse produto vida, é um caminho desse produto, é uma nova linha, né? De produtos da mesma fábrica, seguindo o mesmo princípio, que é o DNA. Então, o Pascal perguntava, poxa, eu me sinto em relação ao Criador, em relação a Deus, em relação ao produto vida humana, eu me sinto como um sujeito que foi colocado numa ilha deserta, sem ser dito para que ele foi colocado lá, qual é a função dele, o que ele para onde ele vai, de onde vim, para onde vou. Quem sou, de onde vim, para onde vou. As várias questões filosóficas que a gente coloca e que o fabricante do nosso produto não esclareceu.
falta realmente Deus redigir, claro, tem a Bíblia, mas a Bíblia, um manual de instruções, não. Como o manual de instruções, ele carece de uma frase inicial do tipo que a LG faz. A LG é mais eficiente que Deus nesse ponto. Porque ela diz: não, olha aqui, ó. Aperta esse botãozinho aqui, resolve aquele problema ali, né? Para regular a cor você faz assim, para regular o contraste você faz assim, né? Para usar Smart TV você tem que fazer assim, fazer a conexão no cabo assim. Então, essa praticidade falta no nosso manual de instruções que o fabricante do produto Vida Humana, que a gente supõe seja Deus, pode ser mais provável. Claro que você pode dizer que é o Big Bang e tal, mas dá na mesma. Não existe um manual de instruções feito pelo fabricante. Então, acho que o fabricante da Vida Humana, ele está devendo realmente um manual de instruções para dizer: ó, faz isso, não vai. Existe, na verdade, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não deixa de ser um manual de instruções bastante útil, né? O que você não deve fazer, principalmente a parte negativa, né? O que você não deve fazer para não ter problemas na utilização do produto. Por exemplo, você pegar a mulher do vizinho não é uma coisa muito boa. É uma coisa que realmente pode botar em risco o seu produto Vida Humana. Pode acontecer, né? O vizinho pode ser um cara enfesado e pode não gostar disso, e isso não vai ser muito bom para a durabilidade do seu produto Vida Humana, né? Então, essas coisas realmente parece que você tirar um dia de folga por semana também parece ser uma boa ideia, né? Senão você vai ficar estressado demais e tal. Você vai acabar tendo uma perda de produtividade no uso do produto, que não vai ser muito legal. Então, existe realmente, não dá para reclamar que Deus não tenha feito um manual condensado, assim, uma versão condensada, que é o que a gente consulta. A gente não vai consultar aqueles manuais de 50 páginas. Essa que é aquilo. Hoje em dia os manuais vêm com aquela. Eles realmente têm 50 páginas, são obrigados a ter, mas nas 2, 3 primeiras páginas eles explicam os principais botões, os principais comandos, as principais utilizações do produto que você adquiriu pela internet ou na loja e tal. Você comprou lá a sua Smart TV e quer utilizar a Smart TV, o produto, como eu repito, de alta tecnologia e fácil utilização. Crescei e multiplicai-vos. Eu traduziria como: se diversifiquem. Essa é a instrução geral da vida, não necessariamente da vida humana, embora também a vida humana se adequa dentro dessa mesma lógica. O importante para a nossa espécie, como para todas as outras, né, é ser diversa de tal maneira que ela se adapte ao maior número possível de situações diferentes, ou seja, termos linhagens variadas o bastante para que nenhuma doença sozinha possa dizimar é pouco, né? Dizimar é só matar 10%, mas possa matar toda a população, ou quase toda a população, ou matar uma fração tão grande que desestabilize muito as comunidades, levando muitas ao colapso, né? Essa ideia, então, de diversificação parece que é a principal instrução geral e que foi desenvolvida ao longo de bilhões de anos, né? A vida tem bilhões de anos, a vida multicelular é mais recente, os vertebrados são bem mais recentes, os seres humanos são realmente muito recentes, coisa de 200 mil anos, né? Os seres humanos modernos se diria que é uns 40 mil anos, né? Mas, enfim, basicamente uns 200 mil anos a gente pode dizer que, olha, já era mais ou menos como nós somos agora, né? E são situações agora muito diferentes. Então, o século XIX marca uma urbanização muito acelerada, a gente se amontoando muito rapidamente em grandes cidades, em ambientes muito ricos em fuligem e calorias. Aí nós passamos a ter uma explosão populacional sem precedentes, para a qual a gente não tinha a menor ideia do que fazer com isso. A gente vai ter várias soluções ruins, tipo marxismo, fascismo, né? E mais recentemente temos estado de bem-estar social que cura algumas coisas e causa um monte de outras doenças, né? Assim como simplesmente viver 80 anos, tu conseguiu evitar morrer de diarreia, de tosse, disso, daquilo, aí tu começa a ter cálculo renal, começa a ter isso, começa a ter Alzheimer e tu acaba morrendo. Assim, passado 120 é muito difícil
praticamente assim, até se tem dúvida, será que essa senhora que realmente nasceu, eles erraram a data? Mas enfim, é 120 anos, né? Mas o objetivo da vida não é viver 120 anos. O objetivo da vida é crescer e multiplicar-vos. E nessa ideia de crescer e multiplicar-vos, não precisa cada um crescer e se multiplicar. Precisa crescer, né? Mas até os 40, né? Essa ideia é limitada até os 40. Dos 120, um terço só você pode usar para isso. Não, a questão é que tu pode fazer parte de um esforço coletivo no qual a tua linhagem, tu não te reproduziu, mas tu ajudou a tua linhagem a se reproduzir. Então há várias teorias que tentam explicar por que diversas espécies têm estratégias reprodutivas muito limitantes. Por exemplo, alguns vai ter só um casal que vai se reproduzir, ou só uma fêmea vai se reproduzir. A gente consegue entender que só um macho, porque o macho consegue dar conta de muitas fêmeas. Mas há algumas estratégias reprodutivas de algumas espécies bem-sucedidas em que só uma fêmea de uma grande colônia se reproduz, né? Isso não estou me referindo apenas a invertebrados. Há ratos, vamos dizer assim, que fazem roedores, né? Ou seja, vertebrados que também recorrem a essa estratégia. E na nossa espécie a gente tem a figura, né, da tia que não casou, né, e que ajuda a cuidar dos filhos das irmãs, ajuda a cuidar dos idosos da família, ajuda a cuidar dos pais, né? Então, e isso ajuda a estratégia de longo prazo da linhagem. Ela própria não se reproduziu, mas ela ajudou a linhagem a ter mais filhos, né? A mais filhos sobreviverem até a idade de se reproduzirem, por sua vez, e terem também sucesso reprodutivo. A estratégia, então, da vida como um todo é diversificação. Dentro dessa diversificação, há várias especializações e ela, de modo geral, parece não ser uma boa ideia, porque tu vai encontrar várias vezes, por exemplo, animais felídeos ou não, tipo gatos ou não gatos, né, vão ser os dentes de sabre. Só que isso é uma super especialização para caçar grandes presas também de vertebrados. E aí, como essas populações também variam, florescem e se extinguem, volta e meia, mudanças climáticas e outras fazem isso ocorrer o tempo todo, né? Se verificou que é uma super adaptação e é um beco sem saída, porque durante um tempo suficientemente longo vai haver presas bem grandes que vão justificar toda essa adaptação. Aí essas presas se extinguem e aqueles animais que ficaram super adaptados para aquele tipo de presa se extinguem junto com as suas presas. Isso já aconteceu umas 5, 10, 15 vezes que a gente documentou na história da Terra, né? Então, o manual de instruções, na verdade, não é que é de fácil utilização, é que é de larga utilização. E aí muitos se dão mal, alguns se dão bem, aqueles que se dão bem às vezes se dão mal porque eles se especializam, e aí quando muda muito subitamente eles se dão mal. A vida não é que ela seja de fácil utilização, ela não dá bola para o indivíduo, a vida dá bola para grandes grupos, grandes linhagens longevas, né? E aí eu discordo de ti de que a vida seja de fácil utilização. A nossa vida atual ela é tão complicada, mas tão complicada, que a gente não sabe nem se vale a pena viver. Então tem muitas questões existenciais. Como ela está relativamente fácil de sobreviver até os 80 anos, é fácil chegar aos 80 anos, as pessoas pensam, mas eu quero viver até os 80 anos, né? Geralmente aos 80 a pessoa quer continuar vivendo. Esse é um detalhe importante. Concluo essa minha primeira participação. Eu vou polemizar ainda no fácil utilização, porque eu sou a prova viva de que é fácil utilização, porque eu sou o cara que cometi, até tem a minha autobiografia aqui, se quiser ver, vai ter prova disso. Eu cometi muito mais erros do que acertos, né? Eu cometi erros e muitos erros, realmente. Eu errei muito, fiz muito por onde errar, fui bastante imprudente, mas os poucos acertos já são mais que suficientes para ter uma fácil utilização. Eu agora estou numa fase de bem fácil utilização. Então, acho que a fácil utilização é uma questão de que, tipo assim, se tiver uma direçãozinha mínima, que nós vamos tratar disso aqui nos outros programas, por isso o manual de instruções, ou seja, se seguir mais ou menos o manual de instruções, não precisa seguir totalmente, se seguir as linhas gerais de manutenção e utilização do produto, utilização do produto de manutenção, que nós vamos definir aqui nos próximos programas, ele se torna de fácil utilização, que é essa ideia da televisão. Também no manual de instruções da TV tem aquela parte obrigatória que é chamada de especificações técnicas, né?
E aí ninguém lê aquilo, mas de qualquer maneira é sempre bom dizer que no caso do produto vida humana, as especificações técnicas que ela tem uma boa capacidade de processamento, variável, né, de indivíduo para indivíduo, mas é uma boa capacidade de processamento, em função de outras cópias, né, outros produtos vida não costumam ter a capacidade de processamento que o produto vida humana tem. E uma memória razoável, claro que a gente deixa a desejar nesse negócio da memória, mas parece que o produto foi feito assim, para ter essa memória realmente razoável, não ter uma memória muito boa, porque senão atrapalharia a capacidade de processamento. E uma durabilidade também razoável, né? Ela dura bem até os 30 anos, tranquilamente. Depois ela vai tendo problemas que aí só uma manutenção realmente adequada para evitar esses problemas, que também nunca vai ser o mesmo, não se exija do produto o mesmo desempenho aos 60 que se exige aos 20. Pegando a metáfora da televisão, né, a televisão só é de fácil utilização porque existe uma padronização nas tomadas elétricas, né, existe várias padronizações do cabo, do sinal não vou dizer aqui o nome das empresas que fornecem o sinal. Cabo HDMI também, agora esse cabo HDMI é muito bom. É de fácil utilização na lógica do plug and play, né? O que quer dizer isso? Não precisa entender, só tem que conectar e, inclusive, cada conector vai ter uma cara diferente, não vai encaixar para evitar que tu erre, né? Nesse sentido. Isso é uma das coisas que eu vou insistir em todos os programas. Não precisa entender, não tente entender. Quanto menos você tentar entender, melhor. O produto vida humana é para ser utilizado, não é para você. Não, o pessoal que tentou entender não deu certo. O próprio Pascal mesmo não chegou a conclusão nenhuma. Em relação às conexões, a nossa espécie é um tanto criativa de conectar o que com o que, né? É claro que a conexão recomendada pelo fabricante, né, ela é voltada para aquela ideia, crescei e multiplicai-vos, né? Então a ideia é que o pessoal tenha filhos e eles sobrevivam, né? E cheguem à idade de eles próprios terem filhos e sobreviver. A ideia aqui é de que a vida, em geral, ela não é de fácil utilização, ela é de difícil utilização, mas é barata. Então a gente faz um monte, faz 1 bilhão sobrevive dessa, está de bom tamanho, né? Desde que se reproduza e ganhe dos outros, que também botou 1 bilhão e sobreviveu 9, né? Esse vai perder. Daqui 100 gerações não existe a outra variedade, só existe essa, cujo desperdício era de 990, enfim, quase todos de 1 bilhão morriam antes de se reproduzir, 10 reproduziam, mas esses 10 conseguiam deixar mais 1 bilhão de ovos ou alguma coisa assim. A nossa espécie faz um investimento um pouquinho mais arriscado, que é produto de alto preço. Então, um ser humano é caro, caríssimo, na verdade, que demora... Eu sempre brinco assim com os meus alunos. Quantos anos vocês acham que levava para uma criança chegar até os 14 anos e poder começar a trabalhar? Aí os meus alunos ficam pensando, quantos anos leva para chegar até os 14 anos? Leva 14 anos, eu dizia, né? E, claro, né? O que eu quero dizer com isso? A gente demora muito a estar pronto para assumir as tarefas mais importantes, mais básicas, mais fundamentais, talvez, da espécie humana, que é crescer e multiplicar-vos, ou ajuda os outros a crescer e se multiplicar. Então, 14 anos é um limite mínimo, difícil de ser superado, né? Os meninos, os rapazes, são muito inexperientes aos 14 anos, né? Mesmo numa sociedade de caçadores-coletores que faz lá um ritual aos 13 anos de provar que agora é homem, né? Eles não vão realmente entrar no mercado de homem mesmo aos 14 anos, vai ser mais tarde, vai ser aos poucos, se sobreviver. Se sobreviver. Eles tivessem a cabeça nossa, o conhecimento que a gente tem, que a gente sabe, eles iam aproveitar a vida. Eu, se tivesse 10% do que eu sei hoje, eu teria aproveitado a vida muito mais. Seria um hacker, né? Hacker da vida, se tu soubesse aos 14 anos o que tu sabe agora, né? Mas, enfim... demora tempo para aprender, demora tempo para consolidar o conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, por que é tão difícil? Porque é para servir em ambientes muito diferentes. E, principalmente, ambientes culturais muito diferentes. A nossa inteligência não é para resolver
como se alimentar no ambiente natural, radical. A nossa inteligência é para como fazer associação com as pessoas certas, né? De tal maneira que eu não os mate, eles não me matem, a gente colabore, e se vier um outro pessoal que quer nos matar, a gente consegue se organizar também para nos defender ou para dissuadir. Principalmente o objetivo não é combater e ganhar, o objetivo é dissuadir, garantir que não ocorra o conflito muito destrutivo, né? As sociedades que tiveram grande sucesso são um paradoxo, porque geralmente foram sociedades muito guerreiras, né? E que foram aprendendo que, enfim, às vezes o ataque é melhor do que ficar bem protegido. Ficar bem protegido é quase que a garantia de que tu vai ser dominado por um grupo que vai vir com mais disposição, com mais maldade, com mais sangue nos olhos e vai dominar o teu povo. Essas questões de como efetivamente, em grandes cenários, ao longo do tempo, como bem utilizar, otimizar o uso, isso não tem nada de fácil utilização. Tem que ler o manual com 50 páginas, ele está sendo escrito e nós vamos escrever algumas páginas. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Se as pessoas lerem o nosso manual, que vai ter vários capítulos aqui, realmente um produto um pouco mais complexo, um pouco mais de alta tecnologia que a televisão, por isso que ele depende de um pouco mais de explicações. Mas essa parte das conexões é facílimo, isso aí em meia página resolve, porque de qualquer maneira as coisas. A prova de que é fácil essa parte das conexões é que todo mundo faz, o cara idiota faz, mas os caras idiotas geralmente fazem muito mais do que os caras que perdem tempo lendo ou coisa parecida, eles fazem com muito mais frequência essa parte das conexões. Qualquer pessoa faz. É impressionante como a facilidade com que se faz isso é um negócio que chama a atenção. Essas conexões realmente foi muito com nosso produto Vida Humana, ele é feito para se conectar o tempo todo, pelo menos o software do desejo que está dentro dele recomenda, em determinadas idades, recomenda que você faça isso várias vezes ao dia. Depois, quando vai passando o tempo, ele diminui um pouco a frequência, mas as conexões a gente já é naturalmente inclinado, a gente já conhece até os movimentos necessários para essas conexões. Por exemplo, não precisa nem de manual de instrução, o cara vai lá e faz, e já está feito, e beleza. Mas a gente vai tratar disso também num programa específico aí, essa parte dos cabos e conexões, né? Que realmente, geralmente desperta muito interesse, né? Como fazer isso de uma maneira. Claro que tem os complicadores sociais, de honra, de organização social, de cooperação econômica, de cooperação para a criação de filhos, e tudo isso são complicações bem mais de não tão fácil utilização. Aí não é qualquer um que faz. Realmente, eu diria que quase todas as pessoas estão preparadas para se conectar, na hora de encaixar o cabo lá, não tem problema, as pessoas estão bastante preparadas para isso, mas como administrar isso, as complexidades em torno disso, realmente, aí não é todos que estão preparados, aí realmente precisa de um bom manual de instrução, mas nós vamos tratar disso nos próximos capítulos, essa é só a apresentação, e eu volto a dizer, alta tecnologia, fácil utilização. Se ainda não te parece de fácil utilização, é porque você não leu o nosso manual, e Deus não lançou o manual dele, né? Que eu teria, a gente não deveria estar aqui nesse papel, não nos cabe a nós, mas a empresa Universo, cujo CEO é Deus, ainda não imprimiu esse manual. Quer dizer, imprimiu a Bíblia, a gente sabe que imprimiu a Bíblia, mas a Bíblia precisa de uma atualização. Não é no sistema. Nós estamos, naquele tempo da Bíblia não tinha essa coisa de TVLG, não tinha essas normatizações, não tinha Código de Defesa do Consumidor. Então a empresa Universo não ficou atenta à necessidade de atender agora o Código de Defesa do Consumidor e nos fornecer um manual melhor. A grande questão é como um relógio, né? Um relógio moderno tem 1001 funções que não tem nada a ver com o relógio, né? E a gente não usa. Essa é a verdade. Custa, sei lá, 600 pila, 800 pila e tu usa, digamos, aquilo equivalente a... Não, se tu usa celular, tu não usa? Então não me venha com essas, Aurélio. Não me venha dizer que tu não usa tecnologia, que tu não sabe usar. A gente sabe usar o que nos interessa. O nosso corpo, se o cara está só interessado em fazer conexões, é relativamente simples. Você está preocupado com
em quem ele vai fazer essas conexões, se a pessoa também vai gostar, já complica um pouco, né? Se ele quer também estudar música, aí já complicou bastante, mas pode ajudar a fazer as conexões. E assim por diante. Várias questões de utilização vão depender muito do usuário, né? Para que serve estar vivo? Olha, isso é uma questão em aberto, né? A BIOS diz, crescei e multiplicai-vos, mas o usuário avançado pode até alterar a velocidade do clock interno, pode dar 1001 alterações, customizações, vamos dizer assim, que aí é para especialistas. Nós estamos voltados para este segundo público. Exatamente. Aí, né, esse negócio também, se eu fosse da empresa Universo, se eu fosse membro da empresa e tal, eu também diria, respondendo essa questão, para que serve, a mesma pergunta você pode fazer para que serve a TV. Muita questão. Pode ser para ver série da Netflix, pode ser para ver série da Amazon Prime, pode ser ver YouTube. A gente até recomenda que veja os nossos programas na Smart TV. Fico até muito feliz quando aparece no Google Analytics. Isso aqui foi assistido por pessoal da Smart TV. Pô, legal, que a imagem fica ampliada, né? Um negócio mais bonito. A qualidade de som é melhor, geralmente, na Smart TV. Então a gente tem que saber isso, que realmente dos produtos dessa linha que serve para assistir coisa, então a Smart TV realmente é um dos mais evoluídos, mais adaptados, como a vida humana dessa linha de produtos vida, é um dos mais adaptados realmente à utilização no planeta, porque inclusive é um produto que pode ser utilizado em qualquer latitude, né? Ele pode ser utilizado no frio, no calor, na montanha, na planície, né? O cara pode viver até num barco lá no meio do mar, claro, aí com incorporação de outras tecnologias, mas é possível a utilização desse produto em várias situações. É um produto bastante adaptado. Estudos para utilizar em Marte. Exatamente. Já existe utilização no espaço, com alguns problemas, evidentemente, adaptativos e tal, mas já tem soluções tecnológicas para minorar esses problemas. O pessoal que vive lá na Estação Espacial Internacional, que tem gente que fica lá alguns meses e tal. Então, existem já tecnologias para que ela não sofra tanto por estar num ambiente que ela não foi necessariamente a empresa Universo não projetou o produto pensando nisso. Eu já sabia. Mas é um produto tão robusto que permite essas variações. De alta tecnologia. Isso é indispensável. Você pode até, a fácil utilização, a gente vai demonstrar aqui, mas de qualquer maneira você pode, alguma pessoa que está no destino pode discordar da parte da fácil utilização, e geralmente as pessoas que se deram mal tendem a discordar disso, né? Mas isso é só uma questão, isso é uma miopia. A gente vai demonstrar aqui que é de fácil utilização, mas numa coisa todos concordam, é de alta tecnologia, né? Como a memória razoável. A gente está fazendo a engenharia reversa dela. Exatamente. Engenharia reversa. Ótimo. Acho que com a engenharia reversa a gente pode concluir essa introdução. Introdução é a palavra ruim, que agora tem um outro, né? Conexão. Não. Como é que a gente vai chamar isso aqui? Piloto. Piloto, apresentação. A apresentação. Pronto, isso exatamente. Podemos concluir essa apresentação inicial deste manual. Mas deixa aí a nossa gaguejada, porque faz parte da nossa honestidade intelectual. Claro, não, a gente gagueja. Depois a gente corta, depois nos outros a gente corta. Exatamente, nos outros, outra parte manual mesmo.